Nós estamos ao vivo com o programa Depressão Tem Cura nessa madrugada. Você acabou de acompanhar essa matéria que mostra um pouco do que a depressão vem fazendo com pessoas famosas, anônimas e talvez tenha feito com você também. Você é uma pessoa que está aí agora assistindo essa programação e você se identifica. Quando fala de depressão, parece estar falando de você, parece estar falando da sua vida, porque você se tornou uma pessoa escrava dessa doença. O que eu quero falar para você é que você entenda bem que a depressão não é frescura, mas a depressão é isso daí, ó. É coisa espiritual. A depressão é coisa espiritual, causada por espíritos negativos que vêm trabalhando para destruir a vida de uma pessoa, causando tristeza, causando pensamentos de morte, causando tudo que não presta para tentar destruir a vida de uma pessoa. A depressão, por muito tempo, tentou destruir a vida da Francisca, que está aqui conosco hoje, né, Francisca? Sim, Durante quanto pastor. tempo você sofreu com depressão? 2 anos, pastor. 2 anos. Esses 2 anos, o que a depressão fez com você? Eu tentei o suicídio 2 vezes, me automutilava, não queria mais viver, pensava só em coisas tristes, né? Cada dia mais. Quer dizer, você era uma pessoa que vivia sofrendo mesmo por conta da depressão. Sim, senhor. A ponto de tentar o suicídio? Sim, senhor. Me Por quê? Por que você automutilava. fazia isso? Então, eu não tinha prazer mais em viver. Eu pensava que se eu morresse ali, não ia importar para ninguém, eu não ia fazer falta para ninguém. Para que eu estava no mundo? Se fosse para sofrer, para que estar aqui? Esse era o pensamento que Sim, você senhor. tinha. Daqui a pouquinho você vai falar mais sobre como você venceu esse mal, porque eu quero falar com você que está sofrendo. Você que está assistindo a gente agora e você tem sofrido com esse mal. A depressão faz parte da tua vida. Tem os sintomas de depressão aí, produção? Se tiver, coloca na tela cheia para quem está em casa ver e se você se identifica com isso. Por exemplo, você tem aí agora na sua tela esses problemas aí. Tristeza constante, solidão, desejo de suicídio, choro excessivo, agitação, pensamento... Você tem alguma coisa desses sinais aí? Pega o teu telefone aí agora, entre em contato com a nossa central de atendimento que está agora, junto conosco, pronta para receber a sua ligação, pronta para receber você, pronta para te atender. Se você tem um telefone aí, você vai ligar para a gente agora. É o 11 3573 3662. 11 3573 3662. Está aí o telefone da central de atendimento. Liga agora. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp agora. Nesse momento, por exemplo, eu tenho aqui a Esther, né? Está comentando aqui, o Davi, a Silvia. A gente também está ao vivo pelas redes sociais do programa Depressão Tem Cura. Você quiser conversar conosco, você pode enviar uma mensagem agora no nosso WhatsApp. 11 3573 3662. Ele tanto é o WhatsApp como é ligação. Faz isso porque nós vamos ajudar você, tá bom? Francisca, como é que começou a depressão na sua vida? Então, pastor, por vários motivos, na minha infância já começou ali porque eu via o meu pai traindo a minha mãe. Nessas situações, eu me via muito afastada do meu pai. A gente não tinha um convívio de pai e filha. E nisso fui crescendo, cada vez mais tendo raiva do meu pai. E a pessoa que meu pai traía, era a minha tia. Então, fiquei tendo mais raiva ainda da minha tia, crescendo com aquela raiva dentro de mim. E fui crescendo assim e querendo sair logo de casa. Então, casei cedo, me relacionei com uma pessoa, tive uma filha para preencher já o vazio que existia, né? Então, eu falei assim, preciso ter uma filha para poder pegar e preencher isso que tá aqui vazio. Então, eu tive a minha filha e mesmo assim, no meu relacionamento, não conseguia ter paz. Então, a gente brigava muito, nisso a gente se separou. Conforme eu me separei, eu dizia que eu fiquei livre, né? Então, naquele momento, eu saía muito para baladas para poder preencher ainda o vazio que existia. Saía com as minhas amigas direto, bebia direto. Todos os finais de semana a gente ia pro bar beber para preencher aquele vazio que existia. Fora os relacionamentos que existiam. Nisso eu comecei, não gostava no começo de ir para
barzinhos, até pro carnaval também eu chegava aí. Nisso, antes eu nunca nem imaginei ir para um bloquinho de carnaval. Então eu ia por carnaval para poder satisfazer, preencher aquela alegria momentânea, né? Porque depois, quando eu chegava em casa, era uma solidão tremenda. Você ficou assim durante quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Quem olhava para você aí nessas épocas em que você estava sofrendo com depressão, querendo morrer, por exemplo, essas fotos aí, ninguém diria que você queria tirar a sua vida. Olha aí, sempre com a língua para fora, sempre sorrindo, né? Com um copo de cerveja na mão. Quem diria que a Francisca ali era uma pessoa que estava prestes a tirar a própria vida? Vivia de aparências, né, pastor? Então, tentava mostrar algo, uma pessoa feliz ali, mas quando eu chegava em casa, era só o travesseiro que me escutava ali. Tem muita gente assistindo a gente assim agora. Você já pulou o bloquinho essa semana que começou o carnaval, você já foi pro show, pra balada, e aí você chegou em casa agora, ou você tá aí querendo sair de novo, e você tá muito mal. Você tá deprimida, você tá angustiada, você tá aflita. Deixa a gente ajudar você, você não tem que pagar nada, você só tem que ligar agora. Eu vou mostrar de novo aqui o número da central de atendimento, eu quero que você entre em contato agora com a gente. Tá aí. Esse telefone é exclusivo para você que vive como vivia Francisca, de aparência. Você carrega uma máscara de alegria. Ninguém sabe o que você passa, porque você tem sido muito forte. Mas quando você chega em casa, você desaba. Você se derrama em lágrimas. Você não está bem, mas você está me vendo. Liga para a gente agora. A equipe do Depressão Tem Cura, que é esse projeto formado por pessoas que venceram esse mal, está aí, ó, respondendo as mensagens no WhatsApp, porque são muitas as mensagens que têm chegado para a gente. Eles também podem te atender se você ligar agora para o 11 3573 3662. Eles vão ligar para você. Eles vão te atender, eles vão ajudar você. É de graça, você não vai pagar nada por isso, você só precisa desabafar. Você está mal? Você está se sentindo mal? Você está ruim agora? Quer ajuda? Você não tem ninguém para conversar? Agora você tem. A Francisca está aqui, eu estou aqui. E os agentes do bem estão lá, na central, só esperando você ligar. Ligue, não perca tempo não. Você vai se sentir melhor. Quer dizer que você então era uma pessoa que pensava, eu tenho uma filha, vou ser feliz. Senhor, Vou casar para ser feliz. Nada disso. Vou para a rua beber para ser feliz. Senhor. Tudo você tentava fazer, encontrar alegria, só encontrava tristeza. Ia nos bloquinhos também, para poder satisfazer aquela alegria. Nos bloquinhos encontrei as drogas, porque eu não usava droga. Comecei a usar droga ali nos bloquinhos. E nisso, cada dia mais, vivia de aparência. Para as pessoas, eu aparentava ser uma pessoa forte. Principalmente para minha família. Não mostrava o que eu estava sentindo sozinha, né? Mas como eu morava sozinha, quando eu chegava em casa, eu só chorava. Eu falava assim, para que eu vou viver? Ninguém se importa comigo. Você pensava isso? Para que eu vou viver? E a voz que você falou que ouvia, ela falava o que para você? Morre, se mata logo. Por que você está perdendo tempo? Era tipo uma conversa, falava com você? Conversava comigo, diretamente comigo. Tanto quando eu comecei a me automutilar, foi por causa dessas vozes, né? As vozes falavam assim, para você tirar essa dor de dentro de você, por que você não se corta? Por que você não se mutila? Porque a dor vai desfocar. A dor não vai estar mais dentro de você, vai estar na sua você carne. ouvia isso? Sim, senhor. Olha como é sério o que ela está falando. Por isso que a gente fala que depressão, coloca aí o tema de hoje, é coisa espiritual. A depressão é espiritual, a depressão é um demônio, é um mal que vem destruindo muitas pessoas. Porque ela ouvia a voz falar nítida. A voz da depressão é uma voz pesada, é uma voz nojenta, negativa, que só faz você pensar e produzir coisas más, como ela falou. A voz falava, se mata, se corta, e você fazia. Sim, senhor. Né? Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou? Foi quando eu tentei o suicídio, pela última vez. Aí eu tomei várias medicações. Na época eu trabalhava em farmácia, então eu tinha acesso a muitas medicações. E aí eu tomava medicação também para dormir, porque nessa época eu não dormia direito. Dormia 2 horas por noite.
Então, no outro dia, tinha que acordar para fazer as coisas para minha filha e trabalhar. E nisso, eu não conseguia dormir. Então, parecia um zumbi, praticamente. Não comia direito, só vivia de medicação. E nisso, eu tinha bastante medicações em casa. E aí, eu peguei, eu falei assim, hoje eu vou morrer. Hoje, para mim, não, já basta. Já basta de sofrer tanto. Para que eu vou ficar aqui sofrendo? Se existe um jeito. Então, eu tomei as medicações e tentei o suicídio ali. Foi onde eu desmaiei. E aí, quem me achou foi minha filha. Aí, foi chamar minha mãe e minha irmã me colocaram na cama. E aí, de lá para cá, você ficou dependendo de remédio? Como Sim, é que era senhor. isso daí? E aí, eu tomava bastante medicação, principalmente para Você dormir. tratava com psicólogo, Sim, psiquiatra? senhor. Passava no psicólogo, no psiquiatra, fazia terapia, mas nada disso adiantava. Teve um dia que eu falei assim, já chega de terapia, porque eu não quero viver o passado. Eu não quero saber do passado. Eu tô sofrendo hoje. Então, É que você ia lá, ela falava para você lembrar. Lembra de Sim, onde senhor. você... Lembrava. Ah, lembra lá. Vamos Vamos regredir. regredir. Vamos voltar lá na sua infância, porque isso começou na sua infância. Então, vamos regredir para lá. E eu tinha no pensamento, por que eu vou regredir? Se eu tô sofrendo agora. O meu eu tá sofrendo agora, tá doendo agora, não foi lá atrás. Então, para que eu vou na terapia? Aí, nesse dia, eu já cortei terapia. Eu já não ia mais para terapia, mas cada dia me afundando mais na Mas depressão. você fazia os tratamentos, Sim, né? senhor. Você não deixou de fazer aquilo que é orientado pela Não, medicina. senhor. Eu tomava as medicações certinho, passava no psiquiatra certinho. Todo mês pegava lá a receita para tomar as medicações, mas mesmo assim não preenchia. O Continuava vazio sofrendo. começava a aumentar. É importante você saber o que ela está falando, porque aqui a gente não é contra a medicina, não. Nós não somos contra a ciência, até porque nós entendemos o papel fundamental que tem os psicólogos, os psiquiatras, os médicos no tratamento contra as doenças emocionais. Mas quando eu falo que depressão é coisa espiritual, me mostre um médico, um ser humano que cura essa doença. Porque quando se trata da alma, só há um que pode curar, que é o Senhor Jesus. Só Ele pode curar as feridas da sua alma. Os remédios te deixam dopado, te deixam controlado, te deixam aí grogue, né? Senhor. Te deixam em casa, né? Não consegue deixar você se levantar, você vive deitado. Mas a palavra de Deus, ela cura a alma. Foi o que aconteceu com ela. Você sofreu muito até que você chegou até aqui. Sim, Né? senhor. Como é que você chegou até a Igreja Universal? Então, depois dessas tentativas de suicídio, pastor, eu ainda não acordei. Ainda eu falei assim que ainda conseguia sofrer mais, né? Nisso, eu tentava preencher ainda mais o vazio que existia em mim. E aí, teve um dia que eu falei assim, chega, eu cansei, eu não quero mais sofrer. Eu já conhecia a Universal há um tempo atrás, de eu ter vindo, mas não ter ficado. E aí, nisso, eu peguei, eu falei assim, eu liguei para uma obreira, eu falei, obreira, qual é a reunião principal amanhã de manhã, no domingo? Aí ela falou o horário para mim, eu falei assim, então tá bom. Então eu vou estar lá esse domingo aí na igreja. E aí eu cheguei à igreja nesse dia. E o que aconteceu quando você chegou lá? Te julgaram? Te Não, senhor. cobraram? Não, senhor. Os pensamentos antes de voltar para a igreja eram esses. Se eu fosse lá, eu ia ser julgada. Deus não ia me aceitar por tudo que eu já tinha feito na minha vida, né? Então, eu não ia, Deus não ia me aceitar. As pessoas iam me julgar, iam ficar falando de mim. Mas pelo contrário, pastor. Me acolheram, chegaram em mim, que bom que você voltou. A gente está aqui por você, a gente vai orar por você. E nisso foi cada vez mais, eu fui vindo à igreja. E ali você foi desenvolvendo a fé até ser curada da Sim, depressão. senhor. Sim, senhor. Hoje você tem alguma recaída? Toma quantos remédios para controlar essa depressão Nada, hoje? não como nada. Curada? Graças a Deus, curada. Não tem mais nenhuma depressão? Aquelas vozes que conversavam com você, elas aparecem de vez em quando? Não, senhor. Elas falam às vezes? Como é que está a sua vida hoje? Hoje eu tenho paz. Hoje eu deito no meu travesseiro e durmo em paz. Hoje eu não preciso nem de nenhuma medicação para dormir. Hoje eu não tenho nenhuma crise de ansiedade igual eu tinha antes. Eu teve uma crise de ansiedade que eu lembro, pastor, que eu estava no trabalho. E aí eu comecei a me tremer, chorar, de nem aguentar nem ficar ali. Mas hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia eu não tenho nada disso. Curada completamente. Sim, senhor.
Sem recaída? Sem recaída nenhuma. Graças a Deus. Qual o conselho que você dá, Francisca, para essas pessoas que estão te vendo agora nessa madrugada e vivem no carnaval, pulando nos bloquinhos, bebem, usam droga, se viciam, um dia está com um, outro dia está com outro, tá num verdadeiro inferno. Tem gente assistindo a gente assim, que viu a tua história e se identificou. Qual conselho você dá para essa pessoa? Dá uma chance para o Senhor Jesus, né? Porque Ele está aqui para ajudar, Ele está de mãos abertas para nos ajudar. Então, quanto mais a gente está ali no mundo sofrendo, Ele está só esperando a gente vir ao encontro dEle. Então, permita que Ele chegue até você. E essa dor que você sente, essa tristeza que você está sentindo, Ele vai tirar tudo isso. Curou completamente a sua alma, pode curar a alma dessa pessoa Sim, também. senhor. E você pagou quanto aqui? Nada. De graça. Sim, senhor. Não tem que pagar nada. Se você quiser ver, é só vir. Venha porque você vai ver que vai valer a pena. Nessa sexta-feira a gente estará aqui no Templo de Salomão, determinando que haja essa limpeza na sua alma. Se você mora longe aqui de São Paulo, você está em outro estado, você está em outra cidade, aí tem uma Universal próxima de você. Vai lá hoje. Vai hoje, não deixa para depois não, vai hoje. Vai receber o que ela recebeu. Hoje você frequenta a Universal aonde? Na Antonello da Messina 349, ali na Vila Zilda. Antonello da Messina 349, Vila Zilda. Vila Zilda aqui em São Paulo. Então quem quiser conhecer a história da Francisca, ela vai estar lá nessa sexta-feira para atender e ajudar todos, tá certo? Francisca, muito obrigado pela sua história, pelo seu depoimento. Tenho certeza que ajudou muita gente que está aí sofrendo com depressão. Se você está aí e você viu o que ela falou, ouviu o que ela falou, se identificou, faz o que ela fez. Ela veio até a gente. Ela se deixou ser ajudada. E isso mudou a vida dela, transformou a história dela. A Francisca hoje é feliz. De verdade ela é feliz. E se ter jeito para ela, vai ter jeito para você também. 10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século. Culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal mais próxima de você. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar.